Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui mais uma madrugada para falarmos da palavra de Deus, para falar um pouquinho do nosso Jesus. E nessa semana nós estamos com um tema muito importante, principalmente para as mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre a mulher sábia. E está aqui junto comigo a pastora Sandra Moreira, eu, missionária Fernanda Simões. Nessa madrugada falaremos um pouquinho sobre esse tema com você. Você que está em casa agora, que está nos ouvindo, vamos fechar nossos olhos, vamos entregar esses momentos em oração ao nosso Deus. Amantíssimo Deus, Pai amado e querido, Senhor, mais uma madrugada, Senhor, aonde nós estamos dividindo o pão com Teu povo, com Teus filhos. E, Senhor, que sejamos canal de bênção para falarmos da Tua palavra, para, Senhor, conduzir vidas ao ensinamento segundo a Sua vontade. Senhor, que cada um dos Seus filhos que estejam ouvindo esse momento, essa rádio, que possa, Senhor, se sentir, Senhor, acalentado nessa madrugada. Teu Espírito Santo, Senhor, conduza essas vidas para o ensinamento, para o aprendizado. Senhor, que sejamos nessa madrugada canal de bênção para todos da sua casa, todos do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Pastora Sandra, fala um pouquinho sobre a mulher sábia. É claro, né, ouvinte que está nos ouvindo, a gente está falando sobre a mulher, mas homens podem entender um pouquinho também sobre ser sábio. Então a gente acaba falando dos dois, né? Tanto do homem quanto da mulher. Pastora Sandra. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Falar sobre mulher sábia, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica casa. E quando nós falamos de edificar, nós procuramos ver. Se lá em Provérbios está falando sobre isso, sobre a mulher sábia, a gente entende que ela fala: sábia edifica, a tola destrói. E o significado de tolo é ridículo. Ridículo. É ridicularizar. Então, a mulher que ela não sabe edificar a casa dela, trazer uma edificação para a família, para a casa, para o dia a dia, ela está ridicularizando a sua família e a sua casa. E algumas mulheres, ela questiona e diz assim: mas a responsabilidade não é só minha. Mas essa responsabilidade, Deus cobra das mulheres. Porque a mulher que está dentro de casa. E o homem, ele tem que sair para trabalhar, para trazer condições da casa ser edificada. E a mulher, o saber usar essas condições que ela tem em suas mãos para edificar a casa. Sábia é saber levantar uma construção da fundação. Ou seja, é saber preparar o alicerce e fazer uma construção em cima daquilo que ela sabe, em cima daquilo que ela vem aprendendo. E que ela não sabe, ela tem que pedir sabedoria ao Senhor, pedir entendimento ao Senhor, porque ela precisa de todos os materiais em questão de obra, né? Falando de obra. Todos os materiais para poder formar um alicerce e criar aquele alicerce para sustentar a casa. E na vida espiritual, a mulher tem que ter entendimento e sabedoria como edificar a sua casa, como ter uma fundação sólida para poder suportar tudo aquilo que vem no decorrer da vida. Na nossa vida sempre vem algumas coisas, no decorrer dos anos, que parece que a casa vai ser destruída, que o casamento vai acabar, que tudo vai ser abalado. Mas uma construção com uma fundação bem feita, ela tem o quê? Resistência a tudo isso. Aí a gente vai olhar para o que Jesus falou. Jesus falou o quê? A casa construída na rocha é diferente da casa construída na areia. Eram duas casas iguais. A diferença era a fundação, a sustentabilidade. Então, a diferença da sábia é que ela quer sustentar, edificar a sua casa no que diz Jesus, a sua palavra. A palavra é a fundação. E o Senhor nos ensina como ser mulher sábia. É difícil? É. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E o fácil não tem valor. Tem que ser difícil. É difícil eu me calar, é difícil eu educar meus filhos, é difícil eu
ter um tempo para orar, é difícil eu ter um tempo para ler Bíblia, é difícil eu tirar a toalha molhada da cama quando ele deixa. Tudo é difícil, mas é o difícil que vai trazendo a edificação. Tem tantas mulheres que falam assim, não, mas ele trabalha, eu também trabalho. Aí eu trabalho o dia inteiro, a casa está arrumada, ele chega com o pé sujo, suja toda a casa, eu tenho que varrer toda ela de novo, ou eu tenho que pegar a toalha que ele deixou no chão do banheiro, a roupa que ele deixou no chão. Isso são coisas que trazem edificação para o casamento. Pastora Sandra, a senhora falou um versículo, né, que é a base dos homens lançar o peso sobre as mulheres, né? E isso é bom a gente comentar sobre esse assunto. Porque se o casamento não vai bom, se o casamento não está bem, aí sempre usa esse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa. E acaba trazendo para a mulher um peso maior, que na verdade, que quem tem que edificar e cuidar da parte de edificação é o homem. A mulher, ela ajuda nessa edificação. Por isso que fala submissa. Está sobre a missão do marido. A missão é dele. Ela está no apoio da missão. Mas por causa desse versículo, né, apenas um provérbio, que a gente sabe que provérbio é característica de algo mais comum de acontecer. Aí por causa desse versículo, lança-se um peso sobre a mulher. Só que na verdade a gente entende que a base da construção, porque quem tinha que guardar o jardim do Éden era Adão e não Eva. Eva, na verdade, estava ali junto com a missão que foi dada a Adão. Por isso que quando ela peca, né, ela erra, e quando ela vai de encontro ao seu esposo, quando ele peca, é que ambos se vê nu. Então, o que a senhora acha desse peso que é lançado sobre as mulheres por causa da base desse versículo? Eu sei que a gente, como mulheres, temos que ser sábia. Na verdade, a gente tem que ser sábia não só para edificar a casa. A gente tem que ser sábia para lidar com o outro na rua, para lidar com pessoa, para lidar com amigos, para viver. A vida a gente tem que ter sabedoria. E a palavra já diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, para a mulher ser sábia, ela tem que temer ao Senhor. Mas por que esse peso tão grande para as mulheres, a base da casa? O que a senhora pensa sobre isso? Eu penso que em base da casa, né? Você está falando do dia a dia. Do lar. Eu acho que a mulher e o homem têm que ter sabedoria. Porque eu penso assim, a vida inteira, o homem trabalha. O homem trabalha, sai de manhã, sai 5 horas da manhã para trabalhar. A maioria dos homens sai 5 horas da manhã para trabalhar. E ele volta à noite, a mulher está o dia todo em casa. O dia todo. Então, as mulheres às vezes acham, mas eu não tenho que ele chegar e colocar a comida no prato. Eu já vi muitos problemas assim. O homem chega do trabalho, ele quer encontrar a mulher dentro de casa, a comida pronta, ele quer tomar o banho dele, a comida no prato e ter todo esse cuidado. Isso não é um peso para mulheres. Isso é uma obrigação da mulher que está dentro de casa, enquanto o homem está saindo para buscar o quê? Materiais para a casa ser edificada. Ele está indo trabalhar para buscar o sustento para a casa, para poder estar dividindo a responsabilidade com a mulher, porque é uma divisão. Ele foi buscar o alimento e ela está cuidando de como administrar tudo aquilo que ele está trazendo. Agora, quando há um conjunto, os dois precisam trabalhar. Os dois estão correndo atrás, têm o mesmo peso. Aí, a administração da casa tem que ser dividida. Eu creio que ninguém vai suportar um peso sozinho. Mas quando um trabalha e o outro está dentro de casa, eu acho que é muito feio, muito desonroso para uma mulher, quando ela está em casa o dia todo, o marido chega, a casa está bagunçada, os filhos estão sem tomar banho, a janta não está pronta, então ela não está edificando a casa. Ela não está sendo uma mulher sábia, porque em Provérbio diz que os filhos levantarão de manhã e se alegrarão com ela. Com ela quem? Com a mãe, a administradora da casa. Quando ela pode fazer isso, aí salva-se a parte que às vezes a mulher é obrigada a sair para trabalhar, para ajudar a sustentar. O que acontece com os homens? Os homens que não têm diálogo com as suas mulheres em casa, ele tende a ofender, usar a palavra para ofender e diminuir as mulheres. Só que não foi isso que Jesus falou. Como você citou aí em Adão, lá no Éden, a Eva e o Adão, eles estavam juntos quando o Senhor falou.
Mas quando ele chegou para perguntar por qual motivo, ela falou, foi a serpente que me enganou. Então, nenhum dos dois queriam assumir o papel deles, né? Nem o homem quis assumir, nem Eva quis assumir. E acontece isso no meio dos casamentos, dos relacionamentos dentro das casas. Os homens não querem assumir os seus erros, nem as mulheres também querem assumir os seus erros. Então, o que acontece? Perdem a possibilidade de estar vivendo no paraíso, que tem dificuldade, mas um paraíso. Por que eles foram expulsos do paraíso? Por causa disso, né? Então, o lar pode ser melhor, pode ter paz, mas ninguém quer ceder. Sempre os dois querem achar que está certo. Sempre os dois querem achar justificativa para os erros. Então, eu acho que quando há esse balanço de um trabalhar e o outro está em casa, cada um tem que fazer a sua parte. E quando os dois trabalham, tem que haver divisão. Tem esse negócio, mas eu sou homem. Eu já fui trabalhar, mas a mulher também não foi trabalhar. Então, a carga maior acaba sendo, porque elas trabalham o dia todo, elas chegam em casa, tem que cuidar da casa, da família, do marido, ver colégio dos filhos, ver tudo para no outro dia sair para trabalhar. E muitos homens chegam e fazem o quê? Toma banho e vai dormir, enquanto as mulheres ficam até a madrugada. Eu conheço também muitos casos hoje em dia, né, que não é só o homem que trabalha. Eu conheço o caso que o homem está em casa e a mulher trabalha, né? E mesmo assim, a base fica da mulher edificar a casa, né? Quando eu trouxe o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é que, na verdade, tudo que a gente tentar fazer em casa, mas se a gente não levar para o temor a Deus, a gente acaba se perdendo. Eu quero deixar uma palavra que se encontra em 1 Reis, no capítulo 21, eu vou só ler alguns pedaços. Diz assim: sucedeu que depois destas coisas, que tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha de Jezreel, junto à mansão de Acabe, rei de Samaria, disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva como um campo de hortaliças, porque está próxima ao lado da minha mansão, e em troca te darei pela vinha outra melhor, ou se te parecer melhor, eu te pagarei seu preço com dinheiro. Porém Nabote respondeu a Acabe: Yahvé não permita que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe se retirou à sua casa, triste, irritado, devido à resposta que dera Nabote, o Jezreelita: não te darei a herança dos meus pais, e se deitou em sua cama, virou seu rosto e não tomou alimento. E Jezabel, sua esposa, foi a ele e lhe perguntou: por que está tão deprimido, que não queres nem tomar alimento? E ele lhe respondeu: porque disse a Nabote, o Jezreelita: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se prefires, te darei uma vinha melhor em troca dessa. Porém ele me respondeu: não te darei a minha vinha. Sua esposa Jezabel lhe disse: aproveite que és o rei de Israel. Levanta, toma alimento e sinta-te bem, e te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então ela escreveu uma carta em nome de Acabe e o selou com um sinete, e enviou a carta aos anciões, aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Assim escreveu na carta: proclamai jejum e fazei com que Nabote se assente diante do povo. Depois trazei 2 filhos de iniquidade e fazei com que se sente defronte dele, e que eles testifiquem contra ele, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois trazei para fora e o apedrejai-o até que morra. E aqui mostra bem a falta de sabedoria de uma mulher. Então, é uma mulher que tem o poder, uma mulher que tem tudo em sua mão, mas ela não usa de sabedoria. Por quê? Porque ela não teme a Deus. E muitas das vezes você, mulher que está na sua casa e que você se preocupa em passar a mão nos erros do seu marido, fingindo que você não está enxergando o que é para enxergar. Na verdade, ela viu o marido deprimido, era hora de falar: por que está deprimido? Você já tem muita coisa, Deus já te deu muita coisa, olha o que você tem. Mas ele está deprimido porque recebeu um não. Tem tanto da parte de Deus
e na verdade um não daquele homem fez ele se deprimir. E você vê que ele é tão invejoso que ele não quer nem a vinha. Ele quer acabar com a vinha do outro para plantar hortaliça. Na verdade ele só quer para ter posse, mais uma coisa. E nesse tempo a gente tem visto esse erro na mulher. Às vezes, a sabedoria da mulher dentro da casa não é somente o arrumar a casa, organizar a casa, estar sempre calada, ou então entregar a comida no prato. Não, a sabedoria da mulher é ela mostrar ao seu cônjuge a direção certa a tomar em relação ao temor ao Senhor. Aí lá no versículo 17, diz que sucedeu e veio a palavra de Yahvé a Elias, o tisbita, dizendo: levanta, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para possuí-la. E diga-lhe: assim diz Yahvé, eis que assassinaste e tomaste a possessão. Assim diz Yahvé, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. E aí mais um pouquinho na frente, você vai ler também em relação a Jezabel, no versículo 23. Também quanto a Jezabel, Yahvé tem dito: os cães comerão Jezabel na herança de Israel. Então quer dizer, o temor ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Então o que adianta você fazer tantas coisas dentro de casa, mas a sua casa não ser edificada? Porque aqui pareceu uma ótima mulher. Ela se preocupou com o marido, ela pegou o anel do marido para mandar carta para armar contra Nabote, né? Fez ali, na verdade, um ato onde Nabote ficaria bem de frente, bem exposto, e às vezes a gente vê algumas pessoas nos honrando, mas na verdade Nabote está sendo honrado ali para ter duas testemunhas do lado dele e dizer que ele blasfemou. Então ela arma, mente, engana. Então a casa só não é edificada quando a gente abre a porta da mentira, a porta do engano, a porta da dissimulação. Então eu acredito que ambientes familiar em relação ao dia a dia, a gente vai se adaptando, aprendendo um com o outro, como melhorar para servir o outro, porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos, você vai tratar eles como você gostaria de ser tratado. Mas o erro maior de falta de sabedoria das mulheres no tempo atual é ver o caminho aonde seu cônjuge ou seus filhos estão indo e ainda fechar com erro, né? Fechar ali com pecado e aceitar. E uma coisa é certa, a Bíblia diz que vai estar dois na cama, um será tomado e o outro será tirado. Então, a salvação é individual, em tudo na sua vida, mulher. Tem hora que você não pode questionar, porque o marido não quer ser questionado, ou não aceita ouvir uma verdade, né? Porque a gente sabe disso, tanto homem quanto mulher. Às vezes não aceita ouvir o que tem que ouvir. Então, de repente, você não pode nem falar sobre o assunto. Mas ser conivente com os erros é que não pode. Porque você está botando em xeque a sua salvação. Então, mulher, ser sábia é você temer a Deus e tomar todas as suas atitudes no Senhor. Por isso que quando a Bíblia fala de você servir ao seu chefe, diz assim: serve como no Senhor. Então, você vai amar o seu marido como no Senhor. Tudo que a gente faz é como se fosse para o Senhor, né? Então, mulher sábia, cuidado com as atitudes que você toma dentro do seu lar, né? A gente sabe que às vezes a gente fecha ali, Jezabel tomou ali um fechamento terrível. Acabe morreu e ela também pagou o preço. Interessante que ela matou tantos profetas. Mas quando ela se levantou contra um Nabote, um homem simples, Deus mandou na hora a sentença. Então tem hora que Deus só está dando corda, né, pelos erros, pelos pecados, e uma coisa simples a pessoa perde, né?
É verdade. E aí você vê, né? Não foi só ela que foi tola. Ele também foi tolo. Por isso que em Provérbios 24, 3 diz assim, diz que com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se estabelece. Aí a gente tem que falar o quê? Como um homem prudente edifica a casa. Porque ele não foi prudente. Ele foi imprudente. Porque ele se deixou manipular por uma mulher. Também tem mulher que manipula o homem para o lado errado. E essa manipulação errada traz destruição. Porque o que a gente tem que ser no momento exato? Água para apagar o fogo e, em alguns momentos, um fogo para poder acender a chama. E essas duas coisas, sem saber a medida certa de usar, sem ter a orientação do Espírito Santo, pode estragar e destruir tudo aquilo que está em construção. Então, eu costumo dizer que o casamento ele é um constante. Dar e receber. Não é só você dar. Hoje você cede para o marido, ou amanhã o marido cede para a mulher. Então, como homem prudente, ele pode edificar a casa. A Bíblia diz que ele pode edificar a casa ouvindo a palavra e praticando. Se esse homem, ele ouve a palavra e pratica, ele tem a orientação do Espírito Santo. Mas aí você entende que alguns ouvem a vida inteira, mas ele não pratica. Por quê? Ouvir e escutar uma diferença muito grande, tanto o homem como a mulher. Como a palavra está puxando de mulher, também não é só a mulher, né? Como você mesmo falou, tem homens que levam mulheres a tomar atitude, tem homens que tiram da sua própria esposa o pior que ela tem. Ele consegue fazer com que ela transmita a sua pior personalidade. Ela faz ela ressuscitar o velho eu. E tem mulher que faz isso no homem também. Verdade. Então, o que acontece? Muitos ouvir é um processo mecânico, ou seja, todos nós temos 2 ouvidos, todos nós ouvimos. Isso faz parte da nossa audição. Agora, escutar tem a ligação direta de executar. Quem escuta a voz do Senhor tem o desejo de executar. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Ouve, busca a sabedoria, busca o entendimento, busca o conhecimento para poder executar. E não adianta querer executar dentro da igreja, não adianta querer executar dentro do trabalho, se não executar primeiro dentro da sua casa. É dentro da sua casa que o homem sábio tem que edificar, é dentro da sua casa que a mulher sábia tem que edificar, porque escutar depende da sua vontade. Para você escutar, para poder executar, você tem que ter vontade de escutar e praticar aquilo que você escuta. Tem que ter vontade de falar assim, eu quero ser um homem sábio, eu quero ser uma mulher sábia. Então depende de um esforço. Qual é o esforço? Da sua vontade. Porque se você não der atenção porque você está escutando, você não entenderá o que está sendo dito. Se eu não parar para escutar o que você está dizendo, eu não vou entender o que você está falando. Vai até ouvir, mas não vai entender. Se eu não entendo, é porque eu não tenho vontade de praticar. É isso que acontece muitas das vezes. Nós aconselhamos, quantas mulheres nós como mulheres já aconselhamos. E vimos elas praticar tudo o contrário do que a gente aconselha. Tudo ao contrário. Ah, mas a gente fala para ela ir para o lado direito, ela vai para o lado esquerdo. E algumas falam assim para mim, ah, não, pastora, isso aí para mim não dá. Não dá. Então, ela quer executar? Ela quer ouvir? Ela quer praticar aquilo que ela executa? Não, não quer. E mesma coisa o homem. Quantos homens já receberam o conselho de outros homens que têm a sua vida edificada? Não faz assim, mas ele faz. Então, a diferença é executar aquilo que deseja. O que você deseja? Sabedoria? Entendimento? Ouça quem tem mais sabedoria na área. Ouça. Quando você praticar, tu vai ver a mudança. E outra coisa também, é o CD, né, missionária Fernanda? O CD. CD é o quê? Eu não vou fazer porque eu não vou ficar abaixo dela. Eu que sou o homem da casa. Eu que sou que mando. Eu que sustento essa casa. O meu esposo, ele costuma dizer para alguns homens que mulher, ela não é igual o animal, que você bota a comida lá e pronto. Não é assim que funciona. Mulher, ela tem a parte da sensibilidade. E o homem tem que ser o protetor. E algumas mulheres falam para mim assim, eu falo para algumas mulheres, você tem que abrir mão um pouquinho do seu eu. Porque às vezes agradar o homem não é te agradar.
dentro daquilo que você vai fazer. Então, tem que ter um conjunto em todas as áreas, porque se não houver um conjunto, tanto do homem quanto da mulher. Né? Tua primeira fala, você falou sobre isso, Adão e Eva. Eles estavam juntos, eles não estavam lá no paraíso? Sabe o que é mais interessante, missionária Fernanda? Você falando de Adão e Eva, eu me lembrei de uma coisa. Deus deu ordem para a terra produzir, não foi? Ela parou de produzir alguma vez? Ela produz até hoje. Ele deu uma ordem para o homem e ele não conseguiu cumprir. Uma única ordem. Que às vezes o Senhor usa uma pessoa para dar um conselho para nós, mulheres, ou para os homens, tem que repetir mais de 1000 vezes e ficar tomando conta se ele vai cumprir. Os dois estavam juntos lá no paraíso. A ordem foi dada para Adão, mas Eva não estava perto. Quer dizer, os dois descumpriram, mas um queria colocar a culpa no outro. Hoje, na igreja atual, é muito comum a gente ver a mulher tomando a frente, né? A gente vê isso é muito comum mesmo. Existe o pastor, mas a mulher que está mandando em tudo. E a gente ouve entre os bastidores muita gente, não, eu saí daquela igreja, eu não aguentei aquela igreja, porque quem manda lá é a pastora que manda em tudo, o pastor é só um enfeite. E a gente tem ouvido isso com tanta frequência, né? E são mulheres o quê? Mulheres que estão trabalhando fora, mulheres que estão pregando o evangelho, mulheres que estão em destaques. E muitas das vezes estão em destaque, conhecem a palavra, pregam a palavra, ensinam a palavra, mas estão mostrando que não vive a palavra, né? E nesse caso aí, são mulheres que não estão sendo sábias, porque além de edificar a casa, a gente tem que estar preocupado em edificar a casa espiritual, a casa de Deus, né? E a gente tem visto isso com tanta frequência. E interessante que eu leio de Jezabel, e lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: escreve ao mensageiro da igreja que está em Tiatira. Isso diz o Filho de Deus, o que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze fino. Eu conheço as tuas obras, amor, fé, serviço e também sua perseverança, que estas tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas tenho contra ti, que tens permitido que tua mulher Jezabel, que diz ser profetisa, ensina e seduz os meus servos a cometer prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Eis que colocarei num leito, e os que cometem adultério com ela com grande aflição, se não se arrependerem das obras dela. E os seus filhos matarei com praga, então toda a igreja saberão que eu sou o que esquadrinha as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós conforme as suas obras. Em muitas igrejas onde a mulher que domina, que ela toma frente de tudo, se a gente avaliar, a gente vai ver a morte espirituais dos filhos. Um dia desse eu estava conversando com um pastor e eu estava mostrando esse pastor, falando, observe os filhos do crente dessa igreja. Quando não tem a visão ou ali a mostra do homem, parece que a gente perde todo o equilíbrio da casa, tanto no lar individual quanto na igreja. Quando se perde essa visão. Eu já fui em muitas igrejas onde existem pastoras, nem tenho pastor, né? Não sou contra, não estou pregando nada contra isso. Eu estou dizendo que quando existe o pastor, e na verdade ele não é o que assume, nesse caso a gente vê ali tanto uma perda dos membros quanto dos filhos, os filhos espirituais se perdendo. E a senhora tem visto isso com frequência? A senhora tem avaliado, a senhora também é uma pregadora, prega o evangelho em muitos lugares, né? Quando se perde esse equilíbrio,
quando o pastor que tinha que tomar posição não toma, esse equilíbrio espiritual, como é que a senhora enxerga? Então, missionária Fernanda, hoje nós temos um número bem maior de pastoras, né? Mas quando eu fui levada ao ministério pastoral, não tinha tantas pastoras assim. E para mim também foi uma grande novidade. Antes do Senhor me chamar, Ele tinha falado comigo e para mim foi uma luta muito grande também. Porque nós aprendemos que o homem sempre é o cabeça. Isso não significa que ele vai nos maltratar. Quando fala que o homem é o cabeça, não significa ele vai maltratar a mulher, ou ele vai espizinhar a mulher, ou a mulher. Não, eu não estou falando desse lado, porque não tem como viver junto um casal que tenta um competir com o outro. Né? Não tem como, não vai estabelecer. A casa dividida ela não vai prevalecer de pé. Uma hora ela cai. Mas, assim, em questão da igreja, eu penso assim, que a mulher, por ter mais tempo, ela está mais envolvida. A mulher que não trabalha, ela só está disponível para a obra, ela tem mais tempo para estar envolvida, porque muitas mulheres na igreja. Né? A maioria é mulheres. Você pode ver em qualquer igreja que nós vamos, de 100%, 70% é mulher. Então, a mulher tem um número maior de trabalho na igreja. Mas isso não dá o direito de passar por cima da autoridade do homem. Quando passa por cima da autoridade do homem e os filhos vão vendo aquilo, nunca vai respeitar o pai como pai. Nunca vai respeitar a posição masculina, nem dentro da família. Não honra, não respeita, muito menos dentro do ministério. Então, eu acho assim, eu penso que se eu fosse solteira, ou se eu fosse viúva, ou se eu não fosse casada, eu não assumiria a presidência de uma igreja nunca. Para mim, não daria. Não vejo isso para a minha vida, porque não tem lógica uma mulher, não sou contra quem tiver essa disponibilidade, eu conheço pastoras que estão presidindo a igreja sozinha, cada um com o seu chamado, cada um com a sua visão. Eu estou falando, pastora Sandra Moreira, não assumiria uma igreja sozinha. E se o meu esposo não tivesse ali junto, eu também não estaria. Se ele falasse, não, eu não quero ministério pastoral, eu não vou assumir, eu não teria assumido. Porque, querendo ou não, cada um tem que ficar no seu papel. Nós estamos com a vida modernizada, né? Com a tecnologia, com tudo de bom que tem vindo aí. Mas uma coisa eu costumo dizer, que nem tudo se modernizou. Nem tudo se modernizou. A gente vive uma modernidade de aprendizado, de conhecimento, de trazer umas novidades. Hoje os púlpitos são tão bonitos, iluminados, aquelas coisas todas para dentro da igreja, mas a Bíblia ela não muda. Então, o que está na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz bem claro que nós devemos nos submeter aos nossos maridos. Então, se a Bíblia diz isso, algum vai dizer, mas é o feminismo. Eu não sou feminista. Eu sou, cada um que tem a sua visão. Eu não prego e não vivo o feminismo, porque o feminismo trouxe muitas coisas ruins para as mulheres. Não trouxe coisa boa, trouxe a mulher vai trabalhar, a mulher vai fazer. Eu não vejo dessa forma. Então, pastora Sandra, sou submissa ao meu esposo. O que é ser submissa? É estar junto para realizarmos uma missão que Deus nos deu. Porque para Deus dar uma missão só para ele não seria casado. Para dar só para mim, eu não seria casada. Então a missão é nossa. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. E se ele tem uma missão, com certeza eu estou incluída. E se eu tenho uma missão, com certeza ele está incluindo. E juntos nós vamos concluir essa missão. Você vê que você prega por aí afora tudo. Todas as igrejas, e cada uma igreja é de uma forma, cada uma tem uma administração, cada uma tem uma visão, mas o fundamento é sempre Cristo, né? Então, até às vezes, algumas pessoas aceitam o que a gente fala e outra não aceita. Eu falo que eu coloco a comida do meu marido no prato. E algumas mulheres falam, eu não coloco, é um absurdo. Eu não acho um absurdo, eu acho que é uma questão de cuidado e de carinho, porque ele tem dificuldade de botar a comida no prato desde adolescente. Ele acha que ele perde a fome se ele colocar.
Aí ele vai no self-service e ele coloca a comida dele. Não é contraditório? Era para falar, mas ele coloca no self-service, ele rompeu essa barreira, ele consegue colocar. Mas aí chega em casa ele não consegue. Então, para mim, é uma dificuldade? Não, porque ele gosta de dormir com a luz acesa. E eu não gosto. Então, desde que nós casamos, a luz é apagada. E o rádio fica ligado no louvor. Ele não se submete a dormir com a luz apagada? E eu me submeto a colocar a comida dele no prato. É uma troca de carinho, não é? Então não é pesado. Você que está ouvindo aí, né, em relação ao fechamento, né, em relação à mulher sábia, entenda isso, fecha isso na sua mente. Para você ser sábia, busca a palavra de Deus, busca conhecer a palavra de Deus e busca edificar a sua casa na palavra de Deus. Porque você edificando a sua vida na palavra, dentro da palavra, você vai mostrar que teme a Deus, né? E o temor vai trazer essa sabedoria para a sua casa, né? E a gente falou sobre vários assuntos, né? E está bem complexo esse assunto hoje em dia, né? Com certeza a gente vai falar sobre isso em outros programas também. Mas você que está em casa, né? Deus vai te direcionando como você agir. Porque às vezes as estratégias que Deus nos dá são estratégias que a gente não pode dividir com a outra, né? Porque são estratégias que de repente a gente passa para outra, age assim, né? Como a pastora Sandra falou. Eu com o meu marido, a gente age dessa maneira. Então, a estratégia que Deus vai te dar, como você agir, é dentro do teu conhecimento, é dentro da tua vida, mas principalmente baseando tudo na palavra de Deus. Então, o temor vai mostrar a sua sabedoria, né? Como em Provérbios mesmo fala, né? Que não é a beleza é vã a vaidade, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, essa será louvada. Então, o que vai me fazer, né, ser honrada e ser louvada? Não é a beleza, não é a minha aparência, não. É o temor ao Senhor. O temor que eu tenho ao Senhor, as minhas ações, as minhas atitudes, vai fazer eu ser honrada e louvada. Então, pode, de repente, você estar ouvindo e falar, missionária Fernanda, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço tudo baseado, mas eu ainda não fui louvada, ainda não fui honrada. E uma coisa é certa, de repente, essa pessoa que está ao seu lado ainda não entendeu como te honrar, mas honra Deus sempre vai nos dar. Né? Uma hora dessa você vai ver o Senhor te honrando, o Senhor te trazendo louvor sobre a sua vida, porque você tem baseado ela no temor ao Senhor. Amém? E você que está nos ouvindo e quer fazer parte, né, dessa obra, também quer continuar nos abençoando, hoje eu vou deixar a pastora Sandra dar aí os canais que você pode estar abençoando essa obra, abençoando esse programa, abençoando a todas as outras obras que a AD Família faz e o Bispo Edinaldo Silva faz. Né? Toda terça-feira tem uma janta especial lá na AD Família. Às sextas nós ofertamos também alimentos, que é a cesta de legume, verdura. E de repente você está aí e fala, eu também quero fazer missão, eu quero abençoar a obra do Senhor, para que ela não venha parar. Pastora Sandra. Então, você que quer ajudar a nos ajudar a continuar com essa obra, para ela ter, né, expansão, nos ajude com a sua oferta. A sua oferta é uma semente que é plantada e com certeza ela vai dar muitos frutos para você. E nós temos aqui o número do Pix, que é o 96462931. Vou repetir o Pix, 96462931. Temos também a conta no Bradesco, né, para você ter mais facilidade, você que tem Bradesco, é agência 2236647. É o número da conta. Tem o da Caixa, que é 0181 003 operação 6548. Tem também do Banco do Brasil, 57223
87629. Vou repetir o Pix para você não esquecer. É onde nós temos mais facilidade, não paga taxa e você pode ajudar com qualquer quantia que Deus tocar no seu coração. 9646-29311. E você também que está precisando de um aconselhamento ou quer mandar uns pedidos de oração, entre em contato conosco. Tem o Pix do Bispo, que você vai ter um canal direto com o Bispo Edinaldo Silva, que é o 219646-29311, que também é o que faz o Pix. E você também pode entrar também no meu telefone e passar aí, né, o seu pedido de oração ou querendo um apoio aí, principalmente as mulheres. O meu número do meu telefone é 21 96 66 96 595. Pode entrar nas redes sociais, tanto minha quanto da pastora Sandra. Eu já vou deixar ela falar a rede social dela. E a do Bispo. De repente você ainda não segue. Então segue lá o Bispo Edinaldo Silva, né, no Instagram. Segue também no TikTok. No Facebook é Edinaldo Silva. No YouTube é Bispo Edinaldo Silva. O Bispo Edinaldo Silva está sempre entregando ali uma palavra profética. Quem conhece sabe, é um profeta dessa geração. E tem levantado, né, e nos apoia aí com as mulheres nesse programa, às quinta-feiras, 2h, entregou essa bênção aí para a gente estar falando, né? Abrindo a porta aí para falar um pouquinho das mulheres. E entra lá na rede social, dá um feedback, né? Vai lá, fala que você tem ouvido às quinta-feiras. Eu tenho assistido a missionária Fernanda Simões, a pastora Sandra Moreira. Tenho recebido muito da parte de Deus, através da vida dela. Entra lá tanto no Facebook ou no Instagram e faz o seu comentário. Amém, amados? E agora eu vou passar a minha rede social para você. A minha rede social no Instagram é Fernanda Simões, Palavra de Ousadia. No YouTube, Missionária Fernanda Simões. Se você botar Palavra de Ousadia, vai entrar numa das pregações minhas. Né? Se você quiser ver alguma pregação minha, tem várias lá. E no Facebook é Fernanda Simões. E eu tenho uma página minha do Facebook, é Palavras de Ousadia, né? Onde a gente faz aí um trabalho com as mulheres ousadas. E dentro disso eu já quero te fazer um convite muito especial. Dia 12 de outubro, nós vamos ter um grande trabalho com as mulheres ousadas ali na De Família, Avenida Duque de Caxias, 371, no centro de Caxias. O evento vai começar às 5h. Então, se você tem evento na sua igreja, porque vai ser o Dia das Crianças, vai lá com as crianças e à tarde, 5h, nós vamos começar um grande culto com as mulheres ousadas. E quem vai estar ministrando vai ser pastora Sandra Moreira. Eu vou também estar dando uma palavra, missionária Fernanda Simões e a missionária Leandra Nascimento. Tá? Então, nesse dia, eu quero estar com você lá. Vai ser um dia de glória para vocês, mulheres ousadas. Nós temos um grupo, várias delas vão ter oportunidade ou de louvar ou de dar uma palavra. E você vai conhecer essas mulheres. Quem são essas mulheres? São umas mulheres que estão pregando a palavra de Deus aí. As mulheres sábias, né, dessa geração, que está tendo a sabedoria de dar exemplo, de viver uma vida em temor ao Senhor. Uma vida que realmente representa o temor ao Senhor. Pastora Sandra, fala suas redes sociais. Se você me permite, eu vou ressaltar duas coisas aqui. A primeira é que nós vamos estar lançando o nosso livro, né? O seu livro é As Ousadas, né? Mulheres Ousadas segundo o plano de Deus. Ô, glória. E o meu é Adoeci para ser curada. Não podemos esquecer dos nossos livros, né? Que vai ser lançado, uma bênção que o Senhor nos deu. E uma outra coisa, missionária Fernanda, eu estou rindo aqui sozinha. Porque nós estamos falando sobre mulher sábia. E olha só como é que nós somos complicadas.
Todas as vezes que eu ligo para o meu esposo, durante todos esses anos, ele atende assim: oi, fala, filha. Ou então ele fala assim: fala, nega, ou amor. Ele tem essas três: oi, amor. Oi, nega. Oi, filha. Quando eu ligo, oi, Valci, fala comigo. Oi, Valci. Chamo pelo nome. Teve um dia que eu liguei para ele: alô, pode falar. Fala. Eu falei: fala? Fala? Tá perto de quem? Nunca na vida ele falou, fala. Ele falou: não apareceu o teu nome aqui. Eu falei: ah, bem, eu já me senti ofendida, mas eu não trato ele dessa forma. Você está vendo como é que a gente é complexa? Bom, queridos, a minha rede social é Facebook, Pastores Valci Sandra Moreira, Instagram, Pastores Valci Sandra Moreira, TikTok, Pastores Valci Sandra Moreira. Todas essas minhas redes sociais. Meu telefone de contato. Lá tem o telefone para você entrar em contato, nas redes sociais. Entra lá no Instagram, entra lá no Facebook, que você vai achar lá o telefone de contato para fazer pedido de oração e tudo que você quiser tem lá. Amém, amado? Então vamos terminar orando? Amantíssimo Deus, Pai amado e querido, Senhor, continua nos abençoando, continua abençoando essas mulheres sábias, continua abençoando também esses homens, Senhor, que têm tido sabedoria para lidar com tudo, Senhor, em nossas vidas. Senhor, continua abençoando a cada um deles e que o Senhor, Pai amado, opere cada dia mais através desses homens e dessas mulheres que com temor têm feito a sua obra, Pai amado, com tanto zelo e carinho. Pai, muito obrigado por tudo. Eu quero te pedir uma bênção especial para o nosso bispo Edinaldo Silva, que tem sido canal de bênção para todo esse Brasil, para tanto homens e mulheres. Pai, vai de encontro ao seu filho, vai de encontro à de família, vai de encontro, Senhor, ao seu ministério. Pai, que é um ministério tão lindo e tão grande. Continua conosco, Pai, continua nos abençoando, tanto a mim quanto a vida da pastora Sandra, o pastor Valci, que são os meus pastores, e eu louvo a Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.